Olá, terminamos o último bloco falando um pouquinho da desconhecida iniciação dentro do culto do catimbó de raiz, dentro do culto da Jurema encantada, a Jurema sagrada, onde a gente se desprende do veículo físico, desse limite que a gente tem, né? Em estado alterado de consciência, a consciência ampliada, a gente é levado pelos mestres para as regiões onde eles habitam. Aí, repetindo aquela ideia, né? Somos levados pelos mestres, porque não sabemos andar lá, no plano astral, onde eles estão. Ou seja, nas regiões que temos as aldeias reais, os impérios, que são outros universos. Isso a gente tem que entender, é o universo deles, não é plano astral geral, não. É o deles. Há uma história interessante, que é, depois de Zé Pilintra, é um dos mestres mais conhecidos do antigo catimbó da Jurema, que é o mestre Carlos de Oliveira. Mestre Carlos de Oliveira foi filho do grande mestre Inácio de Oliveira. Então ele tem uma história muito curiosa. Ele era um menino, segundo se conta, de 13 para 14 anos. E já via o pai trabalhar, abrir a mesa durante muito tempo. Só que um dia, moleque é moleque, o que ele faz? Ele lembrava como o pai trabalhava. Ele então aproveitou a ausência de um pai no dia, sabia onde o pai guardava as coisas, conta a lenda que era num armário, né? Um velho armário. Ele pega a chave, abre o armário velho e retira de lá os implementos principais do culto. Pega uma garrafa de Jurema, pega o maracá, pega o cachimbo, pega os tabacos fortes, pega a toalha e se manda para a mata vizinha à sua casa, onde existiam pés de Jurema já, ali vivinhos, lá ao natural. E no chão ele arma a mesa. Ele coloca ali a toalha branca, coloca o maracá, coloca o tabaco no cachimbo, coloca a garrafa de Jurema, abre a garrafa de Jurema e imita o seu pai. Os gestos que o pai fazia, os linhos que o pai cantava. E bebe a Jurema, meu Deus do céu. E a história termina aí. O mestre Inácio, que foi trabalhar numa outra cidade, voltou. E voltando, cadê meu filho? Cadê Carlos? Como sabia que Carlos era um menino, como todo menino normal, sapeca também, ele não se preocupou, esperou o menino voltar, está na casa de fulano, está na casa de Maria, está na casa de Cotinha, que eram os parentes, e o menino não volta. Já é a noite adentro. O pai preocupado fala, bom, vou me deitar. Deitou, dormiu, acordou. Cadê Carlos? Carlos não aparecia. Meu Deus do céu. Começa a procurar Carlos na vizinhança e nada. Aí o pai se preocupa e o juremeiro se preocupa também. Já ia dar no terceiro dia e ele arma uma mesa. Vou consultar os senhores mestres. Os mestres do astral vão saber o que aconteceu com meu filho, meu Deus do céu. E ele então abre a mesa do jeito que ele sabia, abriu uma sessão de Jurema. E aí aconteceu a surpresa para ele, que eu ilustro no linho, que é cantado às vezes com variações de região para região. Mestre Inácio abriu, se preparou para cantar, mas sentiu uma presença diferente. E aí o que aconteceu? Ele cantou um linho. Mestre Carlos é bom mestre, que aprendeu sem se ensinar. 3 dias levou deitado num pé de Jurema. 3 dias levou deitado num pé de Jurema. Mas quando se levantou, estava pronto para trabalhar. Mas quando se levantou, estava pronto para trabalhar. Mestre Carlos é bom mestre, esse Carlos é bom mestre, esse Carlos é bom mestre. Veja que o jeito de eu cantar, ele evoca muito aquele espírito de Luiz Gonzaga, aquele espírito de sertão lá dentro.
Tem casa que está mais para o litoral, tem casa que está mais para fora do sertão, que vão cantar de outro jeito. Isso é a riqueza da Jurema. Mas o que falou? Mestre Carlos é bom mestre. Não, como mestre Carlos é bom mestre? Um menino de 12, 13, 14 anos é bom mestre de quê? Que aprendeu sem se ensinar. Quem ensinou esse menino? Ninguém. Ele aprendeu sozinho, aprendeu em contato forçado, direto com a Jurema. 3 dias levou deitado, tombou-se. O menino morreu, Carlinhos morreu, mas quis o bom Deus, quis os mestres, que aquele menino estava destinado a ser um mestre do astral. 3 dias levou deitado, num pé de Jurema. Quando se levantou, quem se levantou foi sua alma, estava pronto para trabalhar. Então a cena é essa, cena real que aconteceu. Mestre Inácio trabalhando, vou abrir a mesa, vai vir um mestre, vou acostar, um mestre acostará em mim, incorporará em mim e dará o conselho para quem está aqui me ouvindo, que ele chamou a parentada para ouvir onde está esse menino, o que aconteceu com essa criatura. E quem baixa no mestre Inácio, seu próprio filho, que há 3 dias já tinha passado para o plano astral, mas tornou-se um mestre. E tornou-se um grande mestre, tanto que em alguns lugares ele é chamado de rei da Jurema, rei da Jurema, né? Mesmo sendo menos, hoje menos popular que o Japilintra, ele é o rei do Jurema, diz que não tem catimbó sem mestre Carlos, ou seja, quase que tendo a obrigatoriedade de uma casa, de um centro, ter alguém, ou ter no seu mestre presidente, o acostamento, a incorporação de mestre Carlos. O pai se impressionou demais, compreendeu que foi um mistério, mas morreu o menino porque abriu um ritual sem poder, sem ter licença e bebeu a Jurema que o levou embora, né? Quando desencarnou mestre Inácio, ele também tornou-se um mestre da Jurema. Os dois trabalham junto, mais um outro parente, mestre Roldão de Oliveira. Então é uma família de mestres do astral bastante fortes. Mestre Carlos, em alguns sentidos, se parece muito com Zé Pilintra. Ele é muito animado, ele gosta de conversar, ele gosta daquela prosa, contar os causos, ouvir as pessoas, né? Prefere trabalhar de pé. Como assim prefere trabalhar de pé? Esse é um fenômeno interessante. Na Jurema de raiz, a maioria dos mestres trabalha sentado. As mestras nem tanto, mas a maioria gosta de trabalhar sentado. Inclusive, o próprio processo de acostamento se dá sentado, ou às vezes ajoelhado, ou às vezes tombado com a cabeça no chão, prostrado ou semi-prostrado. É um costume que vem de antigamente via a pagelança, né? Mas esse mestre Carlos prefere trabalhar de pé. É o caso também de Zé Pilintra, que raramente se senta. Senta para prosear, tudo, mas o processo de incorporação se dá de pé, por causa que cada um carrega uma energia diferente do outro. Então, a Jurema é cercada de tabu. Se ela pode recompensar, ela também pode tirar. Então, esse lindo que eu cantei, pedi permissão e agradeço a permissão de mestre Carlos, como agradeci e pedi a permissão antes de começar a aula, da própria Jurema Encantada para cantar num cantalinho fora de trabalho. Às vezes a gente pode cantar como foi esse caso para ilustrar, para até levar vocês a energia da Jurema. Tenho certeza que você sentiu algo diferente. Não foi por minha culpa, foi, não foi eu que fiz assim essa energia, ou egrégora, que a gente está contando. Então, a iniciação da Jurema é fundamental. Não existe o culto sem a iniciação. Ou seja, dentro da Jurema, o culto não é feito por médiuns apenas. Não basta você ser um instrumento musical, o médium. Basta, sim, além de ser um instrumento, ter quem sabe tocar. Quem sabe tocar, quem sabe. E quem sabe é o iniciado. É a mesma coisa do pajé. O pajé tem que ser criado por um outro pajé. Não basta o menino ou a menina nascer numa família de pajé. Ele tem que receber o processo de instrução, a pedagogia da pagelância e ser iniciado por um pajé para virar pajé.
Essa foi a transmissão que passou para o culto da Jurema, para o catimbó. Catimbó Jurema, Jurema encantada, depende da região, como eu falei, vai ser chamado. Então é importante. Algumas pessoas que já andaram pelo Nordeste ou por outros lugares falam, puxa, mas eu fui numa sessão de Jurema. Aí na sessão, ou mesa, como a gente chama a sessão, eu tomei Jurema, né? E se referiram àquilo que eu estava tomando como vinho. Sou iniciado, então? Não, o que acontece? Algumas casas, nós temos o vinho da iniciação, que se bebe uma vez. Vai beber mais para quê? Se o vinho é para iniciação. E o vinho da sessão. Os dois têm o mesmo nome, às vezes, o vinho da Jurema. Então pode gerar essa confusão para a gente. O que acontece? O vinho da sessão é uma bebida feita com a casca da Jurema. Normalmente é a preta. A casca da Jurema é muito adstringente. Quando a gente bebe, aquilo gruda na garganta, é horrível. Então, quando você prepara o vinho da sessão, você ferve como se fosse um chá, a casca, você vai ter vai ficar uma coloração vermelha, porque depois vai passar um vermelho muito escuro, cor de vinho, muito ruim de beber. Durante esse processo de fervura se adicionam cascas de frutas doces ou cítricas. Abacaxi, casca de maçã, casca de limão, casca de laranja e especiarias. Essa é uma das dezenas de receitas que eu estou dando. Um pouquinho de cravo da Índia, um pouquinho da canela, e deixa ferver um pouco, se desliga. Esfriou, se adiciona um pouco de vinho, se adiciona um pouco de marafo. Em algumas casas se coloca aquele guaraná bem simplão e gostoso, como por exemplo a tubaína, guaranás regionais, para adoçar e dar um gostinho gostoso. E se guarda na garrafa de vidro. Essa garrafa de vidro é levada para a sessão, para a mesa de Jurema. E durante a sessão, normalmente depois do enfumaçamento, depois que se cantou o linho da Jurema, é partilhado com as pessoas. Isso é uma bebida sacramental, como é o vinho da missa, que o padre bebe e depois leva, pelo menos antigamente, né? Levava à comunidade, hoje normalmente se leva só a hóstia, em comunidades pequenas também se distribui o vinho, para que ela partilhe, para que ela faça a comunhão. O vinho da sessão é o vinho da comunhão. Ele não é e nunca será enteógeno, porque é feito da casca fervida e não da raiz batida, e ele leva o álcool e não leva a outra planta sagrada também e secreta que nós chamamos de jurme. Então, ela é muito importante. Foi essa bebida que as pessoas beberam, e quando beberam, sim, comungaram com a Santa Mãe Jurema. No próximo bloco, a gente vai explorar ainda certos caminhos secretos da magia, bruxaria, feitiçaria do sertão, que é o catimbó. Na semana que vem.